muito obrigado a todos que aqui se encontram, trabalhadores da Casa do Caminho. E em nome de Jesus, pedimos a permissão ao dirigente espiritual para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. E o tema de hoje é o hoje e o amanhã do ser espiritual. Vem um pouco no seguimento de duas exposições que já tínhamos feito no NEC, não é? Que a gente tinha falado, uma sobre a visão espírita da formação da Terra, que é conduzida por Jesus, e depois o desenvolvimento do ser espiritual desde o seu início, também, que é responsável de Jesus perante o nosso Pai. E então hoje, nesse seguimento, por assim dizer, iríamos falar do hoje e o amanhã deste ser espiritual. E pronto, e eu vou conduzir a apresentação de hoje sobre este tema, sobre um livro que me tinha marcado e que eu achei que seria importante partilhar e que me vai servir de condução ao tema de hoje, que é a Carta de uma Morta, de Francisco Xavier, é o segundo livro, e foi a sua mãe que escreveu, que ditou, por assim dizer, a Chico Xavier, depois do seu desencarne. E então ela fala-nos do ser espiritual que ela é, naquele momento, e a forma como nos vê no dia de hoje, ou nos dias de hoje, quando ela ditou a Chico Xavier. E é um livro muito rico a nível de informações espirituais, como informações de outros mundos, como Jesus nos diz que há muitos lares na casa do Pai, e vai-nos clarificar um pouco este ser espiritual e o que a gente pode esperar do hoje e do amanhã de nós próprios como ser espiritual. E então eu queria começar então tendo por base a ideia do momento diferente e único que estamos a viver na humanidade hoje, e nós, individualmente, somos todos um ser espiritual. Isso já tínhamos debatido, somos uma individualidade do princípio inteligente, e hoje, se nós fizermos à população, temos que nos ver como humanidade, como a população da Terra, e se nós tivéssemos como base toda a população da Terra, para efeitos do ser espiritual, do tema desta noite, eu gostava de questionar, que eu às vezes me questiono, qual seria a percentagem de pessoas no planeta que têm consciência de que somos um espírito imortal. Que somos um espírito e como um espírito imortal. Não sei que percentagem representaria isso. Grande parte é religiosa, espiritualista, mas não sei qual seria a percentagem, se seria assim tanto quando falamos a nível da humanidade. Depois, essa percentagem penso que reduz ainda mais se nós questionarmos a todos eles se acreditam que já tivemos existências anteriores, ou seja, se acredita nesta imortalidade da alma e se já de alguma forma cá chegámos, já cá estivemos presentes anteriormente. Eu conheço pessoas religiosas de outros credos que não acreditam nesta, e que me são queridas também, e que não acreditam muito nesta versão, que já faz muita confusão quer ter estado anteriormente como espíritos. E depois, se temos muito rara percentagem das pessoas na humanidade que se lembram dessas reencarnações quando elas existiram. E isso, como ser espiritual, nós como espíritas acreditamos, é uma coisa de base, não é? E agora a questão aqui que se coloca também é, como ser espiritual, quais são as nossas prioridades nesta encarnação? Nós estudamos, lemos livros, vemos palestras e o objetivo básico ou principal é nós tentarmos melhorar como ser espiritual, como espírito. Porque é o que a gente, como já falámos noutras situações, é o que a gente vai levar a nossa bagagem com o nosso espírito, é tudo aquilo que tivermos no nosso espírito, os conhecimentos, os melhoramentos, tudo isso vai ser o nosso ser espiritual de amanhã. E então quais são as prioridades nesta reencarnação que aqui nos encontramos? E quando nós estamos todos, e aqui estamos 6 ou 7 pessoas em sintonia para esta conferência ou esta exposição, todos nós, de uma forma ou de outra, sabemos que podemos estar em patamares diferentes. E então,
Se estamos em patamares diferentes, apesar de ser espirituais, há níveis diferentes. Quando colocamos a humanidade também nesses patamares, é uma escala infinita. Mais inteligentes, menos inteligentes, mais desenvolvidos espiritualmente, moralmente. Há várias avaliações que podemos fazer do nosso ser espiritual. E o que é que a visão espírita nos traz a tudo isto? Traz-nos a tudo isto sempre algo que os espíritos, como base, nos diz que no universo, em tudo o que existe, só há uma trindade universal. E ele explica-nos, relativamente às primeiras questões, que existe Deus, que é o Pai, o Criador de todos nós e de tudo o que existe, e depois há dois elementos constitutivos, que a gente falou nessas apresentações anteriores que eu referi, que é o elemento material e o elemento espiritual. E no meio disto tudo, o pensamento que emana de Deus é o fluido cósmico universal que serve de barro da Terra, por assim dizer, a todas as construções de Deus. E nesta situação, nós começamos já aqui com duas coisas, que é este elemento material, que é o mundo em que a gente vive, as coisas que nos relacionamos no dia-a-dia, e este elemento espiritual, que é a nossa essência. A espiritualidade nos diz que nós somos seres espirituais e a nossa casa é o plano espiritual. E nós iremos falar um pouco disto, sobre estes planos espirituais, ou eu diria mesmo que a gente irá falar sobre planos materiais, diferentes planos materiais e diferentes esferas espirituais. Iremos desenvolver isso um pouco. E então aqui nós fomos criados pelo princípio inteligente que emana de Deus, e através de lá fomos desenvolvendo, como vimos na apresentação. Jesus criou-nos uma terra, porque o espírito precisa da matéria para progredir, para evoluir, e então a terra é a nossa casa, aqui dos terráqueos, por assim dizer, e Jesus criou-nos a terra necessária. Depois veio o princípio espiritual e nesta terra começámos a aprender a conhecer os cantos e a desenvolver-nos e a progredirmos até chegarmos ao que somos hoje. Mas o espírito, para poder interagir com a matéria, nós estudamos isso na doutrina espírita, o espírito diretamente não pode agir sobre a matéria. E então precisa de um elemento que complementa, por assim dizer, que é o perispírito. E o perispírito é o elemento que liga o nosso espírito com a matéria para virmos aqui. E então é nesse sentido, todas estas graduações, que iremos falar um pouco hoje, de uma forma mais detalhada, seguindo as palavras e os relatos da Maria João de Deus no livro, como já referi, As Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier. E então, o ser de hoje, onde é que nós nos encontramos? Nós temos que ver como a nossa humanidade, o ser espiritual que somos hoje, e nós vivemos neste planeta, dentro de cada planeta, nos países, em sociedades, e onde é que nós nos encontramos? Porque nós estamos aqui para nos melhorarmos moralmente, temos muita coisa, e nós todos reconhecemos isso, a melhorar individualmente, mas também a nível do planeta. E esta crise do Covid que se verificou serviu em grande parte para muita gente refletir qual é o objetivo principal da vida e o que é o bem-estar para cada um de nós e as condições necessárias a isso. Acho que é uma das coisas que aconteceu com este Covid, e nós espíritas acho que acreditamos também que nada é por acaso e isto foi um acontecimento divino, que terá sido a providência que assim o fez. E então, nós hoje em dia vivemos numa sociedade ou numa humanidade em que ainda é aplicado o direito do mais forte. O mais forte é aquele que ganha, é aquele que consegue obter mais proveitos. E nós ainda no nosso mundo, a gente mata para viver. A nível de guerras, a nível de situações da sociedade, seja ela económica, seja ela de qualquer ordem, que não vamos entrar em todos estes detalhes, mas é uma sociedade que vivemos que é para ser o mais forte, que é para ganhar. É uma sociedade super competitiva, não competitiva entre nós para todos melhorarmos, mas para alguns o mais forte ganhar. Nós temos no nosso planeta, hoje em dia,
é comum as chacinas, a fome. Quantos países no mundo passam fome ainda? Situações, às vezes em países desenvolvidos, que existem famílias, existem agregações de pessoas que passam, de uma certa forma, fome. Existem as epidemias. É um exemplo, este que acabámos de viver, do Covid, que foi universal, atingiu todo o planeta. Não olhou a nada, a classe social não estava isenta desta epidemia. Do mais pobre ao mais rico, do branco ao preto, ao amarelo, seja lá qual for a sua raça, a sua crença, atingiu a todos. Ninguém foi igual para todos, como da mesma forma que quando nascemos todos iguais e quando morremos de igual forma para todos. Portanto, é o mais próximo que tivemos. Nós continuamos nas nossas sociedades a ter situações extremas que o Covid também vai mostrar. A questão da solidão, da viuvez, da orfandade. São problemas do nosso planeta que não temos soluções ainda para eles. Nós iremos ver como é que Maria João de Deus nos vai dizer como é que o mundo da amanhã pode ser, como é que o ser espiritual amanhã poderá encontrar melhorias. E depois continuamos a ter muitas desigualdades, excessos de toda a ordem, muitas injustiças, muito orgulho e muito egoísmo, que o Espiritismo nos avisa que são os inimigos máximos do ser espiritual para o seu desenvolvimento. E perante esta exposição, é o ser que nos encontramos hoje. Mas este ser que nos encontramos hoje, como é que é o seu dia da manhã? Podemos melhorar a cada dia, é isso que a gente se esforça sempre, estarmos a melhorar, a ser um pouco melhor hoje do que amanhã, mas ao mesmo tempo parece que às vezes não basta que a gente olhe à nossa volta e nada é parecido com aquilo que gostaríamos, por assim dizer. E é nesse sentido que eu tentaria agora fazer a introdução desta parte e queria dar uma pequena, para começarmos, queria dar uma pequena mensagem que é a Joana de Ângeles, é uma mensagem que vem no Vida Feliz, e ela diz um resumo, por assim dizer, relativo a este dia da manhã que a gente vai começar, o ser espiritual amanhã. E ela diz: a morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, diz-nos ela, um conselho a nós, vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Isto é uma introdução para o ser espiritual da manhã. A gente tem que viver como se, considerando que a morte pode alcançar-nos a qualquer momento, e vamos nos preparar para essa viagem que vamos para o nosso lar de retorno. Porque a gente vive muitas vezes, no dia a dia, como se pertencêssemos efetivamente aqui. E eu falo de mim próprio. Muitas vezes apanho-me nessas situações em que muitas vezes não nos lembramos que somos um ser espiritual de base. Nós somos seres espirituais e estamos encarnados, e parece que às vezes a nossa vida se resume a muita coisa somente com relação de encarnar. E como Joana de Ângeles aqui nos refere, a gente vai retornar à nossa pátria espiritual e assumir a nossa realidade estrutural. Ou seja, a nossa realidade estrutural não é o nosso corpo físico, é o nosso perispírito, o nosso espírito, que numa outra esfera, num outro plano material, nos iremos encontrar. E então, nós temos que raciocinar, e eu gosto às vezes de provocar um pouco de quantas vezes é que a gente já imaginou o dia da nossa morte. Aquilo a que o Kardec chama o passamento. Ele fala, tem
meia dúzia de páginas no livro O Céu e o Inferno, que é a parte 2 do livro O Céu e o Inferno, o livro 2, logo no primeiro capítulo, que é o passamento, antes de começar a descrição de relatos de pessoas que desencarnaram. E isto é um fenómeno que se passa no plano espiritual, este passamento, com diferentes noções do plano espiritual e do plano material. Mas o Espiritismo, para esta passagem que nós todos vamos encontrar um dia, e que se calhar é isso que eu gostava também às vezes de pensar, eu já me imaginei, e é isso que eu tenho receio, porque aquilo que a gente imagina, eu às vezes penso que se calhar que sou melhor do que aquilo que realmente sou. E quando passarmos a este passamento, é quando eu, do outro lado, vou ter a noção de realmente se somos assim melhores ou piores. E é isso que vamos ver. Mas o Espiritismo dá-nos esse fenómeno, dá-nos a chave para este fenómeno, deste passamento, com o conhecimento do perispírito, o laço fluídico que une a alma ao corpo. E ele diz-nos que a alma não sofre, o corpo é que sofre. Portanto, é o corpo, a alma é que é o paciente. O corpo é só um instrumento. E normalmente é um instrumento tanto da dor como do prazer material que é transmitido. E então acontecem duas situações quando da morte. Uma delas que nos vai acontecer, que é o desprendimento, por assim dizer, do nosso corpo, da nossa alma ao corpo físico. E ele diz-nos que aí pode haver um sofrimento nesse desprendimento. E há várias coisas que podem atenuar ou acelerar esse desprendimento. Ele, neste capítulo, explica essas coisas. Depois há uma outra coisa que acontece nesta passagem, que é a perturbação. A perturbação é quando a alma, de alguma forma, experimenta um torpor ou uma paralisia das faculdades e neutraliza sensações. Ou seja, ele classifica como se fosse um tipo de catalepsia. E então, por um tempo indeterminado, por assim dizer, quando desta perturbação, nós estamos num sono, como se fosse um sono profundo. E ele nos diz, Kardec, que depois, quando despertamos, é como se despertássemos de um sono profundo, em que a vista começamos a ter noção de nós próprios, a consciência de si, como ele define, começamos a ver como se fosse um nevoeiro e temos um despertar. Esse despertar pode ser calmo para uns e tétrico para outros, ou muito desagradável. E então nós iremos falar nisto depois, quando formos acompanhar o relato da Maria João de Deus. E, portanto, aqui a morte, como Joana nos disse, é somente um veículo para a mudança de domicílio. E então eu gostaria de entrar agora um pouco então no tema desta noite e lembrar que Maria João de Deus, ela nos diz que quando passa ao lado de lá, ela percebe-se da situação, de tudo, da angústia. Ela estava doente e ela desencarna durante a doença. Chico Xavier tinha 5 anos nessa altura, foi em 1935 que isto aconteceu, este relato. Maria João de Deus desencarnou em 1915. Portanto, 20 anos depois é quando ela transmite ao filho e escreve este livro sobre o qual eu vou discorrer um pouco na apresentação de hoje. E então ela disse que ouvia tudo. Nós sabemos que o espírito, quando está nesta situação de torpor, varia neste desprendimento, por assim dizer, e ela diz que tinha noção que ouvia tudo ao redor. Ela apercebia-se das pessoas, da ansiedade de todos, e ela apela como se fosse um mau sonho, até mesmo quase um pesadelo. Ela não conseguia falar, nitidamente, mas ela tinha noção disso. Mas ela sentia-se cheia de vida, ou seja, tinha noção de que estava consciente, que tinha consciência de si. Mas o corpo não correspondia. E ela apercebia-se da família a chorar da sua partida e ela não estava a compreender esta situação devido a este torpor que o Kardec bem define. E então havia como se houvesse um sentimento de medo, a quando do funeral ela apercebe-se então que o seu corpo vai ser enterrado e ela sofre um choque imenso e perde a consciência. E então aí ela entra no torpor completo.
E então aí entra nessa perturbação, como Kardec define. E ao pouco e pouco, como Kardec também define, ela diz que começa a acordar como se fosse a mesma sensação de sonho. E tem uma retrospeção, que isso Kardec também nos fala, e a espiritualidade, os espíritos falam-nos nisso, tem uma retrospeção da sua vida, a infância, a juventude, e diz que até nos mínimos detalhes. E isto é importante para nós, como espíritas, lembrar isto, porque tanta coisa que a gente já não se recorda, seja ela boa ou má, e tudo fica registado como a espiritualidade nos informa. Tudo, nada se perde nos atos bons, ou sejam eles bons, ou sejam eles maus. E então, quando ele... Walter, Desculpa. Você falou que ela estava acompanhando o enterro dela, do corpo? Ela tinha noção, portanto, ela estava junto ao seu corpo e estava com noção do seu desencarne, mas não compreendia ainda. E, portanto, ela estava do lado, né? Ela estava lá. Ela estava no corpo, estava junto ao corpo. É interessante porque você está falando isso, aí nós, quando lemos o livro claro. dele, ela era já um espírito de uma certa envergadura espiritual. Exatamente, é importante vermos isso. E eu irei referir isso um pouco mais à frente, que é depois quando ela efetivamente tem noção que está desencarnada. Ok? E isto porquê? Porque a questão é que ela era uma pessoa religiosa, católica, né? Bastante católica, e acreditava piamente, e ela refere isso também no livro, mas ela está junto ao corpo. E ela assiste, tanto que ela diz que tentava mexer as mãos e as mãos não respondiam. Ou seja, o seu corpo não respondia, tinha os filhos e a família ali, e ela a dizer que não era preciso, ela estava viva, mas ninguém a ouvia. Portanto, há um certo sofrimento. Né? Catalepsia. Ou seja, o espírito... O equivalente. Pronto, ela estava morta, né? O seu corpo estava morto. Não, sim, mas ela como espírito, estava se sentindo em estado de catalepsia, Completo. sendo ela um espírito de uma certa envergadura espiritual. Não, por que eu estou chamando isso? Porque a gente está conversando aqui, eu acho que temos que interagir. Né? Porque claro. ela chama a atenção, porque ela tem uma certa envergadura espiritual, e você está dizendo isso e me chamando a atenção. Eu falei, poxa vida, imagine quando Zélia desencarnar, lascou, né? Mas a gente vai lá chegar a isso. A gente vai chegar a isso. Ela, pronto, era uma alma de bem, e depois ela vai falar esse desenvolvimento do que é que vamos encontrar lá, que eu irei abordar, no sentido em que ela tem noção, e quando há aquela situação que ela está agarrada ao corpo, não consegue reagir, e ela está em sofrimento ao mesmo tempo, quando vai por assim dizer, a urna para debaixo da terra, aí ela entra nesta coisa que chama-se o torpor, não é? Este torpor que a gente tinha falado, e entra na perturbação em que perde a noção, e então não faz esse sofrimento. Okay? Ela não sofre esse sofrimento, ela fica em perturbação, não fica consciente, é como eu disse, é como se estivesse em sonho profundo, aí não teve noção, ok? E então, ela depois, ela diz que depois é como se fosse um sono profundo, começa a despertar noutro recinto já, com uma legião de seres à sua volta, e começa a rezar também numa igreja. Ela vai rezar numa igreja, e quando reza nessa igreja, ninguém responde, percebe-se que há outras entidades lá, e então, mais uma vez, volta a ter sono, e quando volta a acordar, está já no mundo espiritual, rodeado de uma legião de seres em que existiam vários coros e harmonias diferentes, e em que, nessa altura, há uma situação. Portanto, aqui já estamos numa outra esfera da espiritualidade da Terra, e já estamos num outro plano da materialidade da matéria. E então lá há uma materialização, que é usual acontecer no mundo espiritual, de um espírito superior, em que é como se aquele espírito vem falar, e ela estava junto de outros espíritos que tinham desencarnado na mesma altura. E esse espírito vem dizer, há uma materialização que ela chama um anjo celeste, vem dizer, a começar a dar consciência a esses espíritos que todas essas almas que ali estavam tinham desencarnado, em que ele começa com um discurso em que diz que a vida palpita em toda a parte, há uma multiplicidade de planos, o espaço é pátria comum a todas as almas, que os sofrimentos nas existências
ajudam a salvar e a regenerar quando se acredita na reencarnação, e então ela diz que quer para esquecer, essa entidade diz para esquecer o teatro dos vossos infortúnios. E eu lembro-me sempre da apresentação que fiz, em que Sandra Borba, no seu livro, dá lá um exemplo, em que diz que devíamos ver a vida como se fosse um teatro, não é? E se nós virmos a nossa vida material como um teatro, nós temos um papel, algures, neste teatro. E muitas vezes não estamos satisfeitos com ele, ou o papel do outro é sempre mais importante, e nós não estamos nesse teatro ou no papel que queremos. Estamos no papel que Deus nos colocou e que são necessários a nós. E então eu achei interessante quando este anjo celeste diz que esquecei o teatro dos vossos infortúnios ou dos sofrimentos. E pronto. A Maria João de Deus está consciente e começa a discorrer como é que é o mundo espiritual daquele lado. Ela fala-nos de uma vegetação diferente e bizarra. Ela começa-nos a falar, que é uma imagem muito bonita, quando ela nos fala como se lá a vegetação tivesse um craveiro, que é os cravos, que eu gosto muito em particular, crescendo, em que as suas raízes estão entrelaçadas na própria atmosfera. É uma imagem bonita. É como se estivessem pendurados num canteiro sem terra e estivessem no ar. E se a gente visualizar essa imagem, é linda. E ela diz entrelaçados na própria atmosfera do mundo. Portanto, mas no mundo, este já espiritual. Ela diz que são flores extravagantes, invulgares, de delicadeza. Portanto, é uma coisa que nós vamos ver ao longo da descrição. Ela disse que as flores, que a vegetação era interessante e bizarra. Quando diz interessante e bizarra, é uma coisa que é difícil para nós compreendermos, porque ela também não sabe definir essa vegetação. Portanto, são outros planos, outras esferas, com matérias diferentes. Ela diz que lá a sociedade se organizava também, que as famílias se reúnem, que lá a gente luta-se também e estudamos. Lá onde ela se encontrava, não é? Portanto, e ela nos informa que as características fluídicas que escapam à nossa compreensão de encarnados, ou neste caso, quando ela está a dizer, falta comparação com o nosso mundo material. Por isso é que a espiritualidade às vezes nos diz, não há palavras para vos descrever uma coisa para a qual vocês não têm palavras. Portanto, eles nos dizem da dificuldade da nossa linguagem, assim como de explicarem coisas de matéria que não existem, nós não vamos conseguir entender. Diz também que lá não sente-se menos cansaço. Isto porquê? Porque lá não tem o corpo físico, o nosso corpo físico é que se cansa na base. E então, que é devido à matéria mais rarefeita do nosso perispírito, neste caso. E então ela fala-nos também que a nutrição ainda existe em várias graduações, que ela irá falar depois, posteriormente, mas geralmente absorvem-se os elementos no próprio oxigênio que se respira e que vão regular, por assim dizer, a vitalidade dos espíritos. Evidentemente que há situações em que ela nos diz, consoante a graduação do espírito, que é o que a Zélia estava a falar, ela já está num nível acima um pouco do normal, para podermos pôr assim, ela não o fala, mas é deduzível. Então, há espíritos que ainda precisam, e lá são recepcionados, consoante as cidades espirituais, são recepcionados e ainda são dados tipo como se fosse alimentação como há na Terra, material, em que eles dizem, e eles criam fluidicamente para dar uma parecença de ser alimentação como existe na Terra, até se acostumarem, por assim dizer. Há um exemplo muito prático que ela dá, portanto, ela desencarna em 1915, escreve em 1935 este livro, e ela acompanha, por assim dizer, ela trabalha durante a desencarnação de muitos soldados na Primeira Guerra Mundial. E então ela explica como é que do lado de lá eles criaram uma cidade espiritual onde recebem todos esses seres que desencarnam, que não têm a noção que desencarnaram, vêm em sofrimento, a dizer que não querem morrer, que lá existe, por assim dizer, um hospital à semelhança da Terra, porque foi tudo
preparado para não haver um choque dessas entidades de que tinham morrido, e até alimentos, e ela fala mesmo, às vezes até um cigarro ou algumas bebidas que existiam na Terra são simuladas para que o espírito, a pouco e pouco, se adapte à vida espiritual de lá. Portanto, há uma preparação logo aí, e a espiritualidade trabalha isso. Portanto, mas ela, falando sobre ela diz que teve muita estranheza em ter morrido e ter conservado o corpo. Ou seja, ela fica com o corpo espiritual tal e qual como era o seu corpo físico. Mas ela nota que continua a respirar, que os seus pulmões respiram, que o seu coração batia, mas os sentimentos que ela tinha na Terra, a angústia da distância, quando se apercebe afastado do globo da Terra, começa a haver a angústia das pessoas que gosta, das pessoas que sente a falta. E então continuavam presentes, como ela diz, os laços afetivos, os hábitos, os pequeninos nadas do dia-a-dia de uma pessoa que está habituada a uns hábitos, como nós, aqui na Terra, e de repente tudo isso não tem significado físico do lado de lá. E então é quando ela como pessoa religiosa e crente, ela recorria muitas vezes à oração. E ela recorre, nessa situação de sofrimento, recorre à oração, e que depois, de uma forma ou de outra, ao fazer essa prece, houve uma voz interior a informar-lhe de que tinha o guia ao lado dela, que foi ele que orientou, foi a voz que lhe falava, que apoiava, foi a voz que amparou, que clarificou tantas coisas ao longo da sua vida, e tanto seja na incompreensão como na razão e na fé. Maria João de Deus, assustada com esta situação, também questiona onde é que estão os meus filhos. E o anjo guardião de Maria João de Deus lhe diz que esses filhos são criaturas do Pai. E deve ser uma coisa para quem tiver filhos, dizer assim, não, os filhos não são teus, são do Pai. E os pais da terra não são os criadores, e sim os zeladores das almas que Deus lhes confia. E isso é bonito. E então ele diz, para haver já um desprendimento da terra, ele aconselha a Maria João para considerar os filhos como irmãos bem amados. Não como filhos, ou seus filhos, mas como irmãos bem amados, à semelhança de que nós somos uns aos outros. Depois, há a oportunidade, ela, como a Zélia referiu, era um espírito que já gozou, a gente apercebe-se, de algumas vantagens de ser um espírito mais evoluído, e teve afetos mais próximos. A sua mãe encontra-se com ela e sente-se preenchida, por assim dizer, durante essas situações. E vê lá depois outros espíritos também. E isto, quando nós vemos isso, tocando a nós, quando nós imaginarmos, podemos imaginar pessoas que hoje em dia não estão presentes fisicamente, mas nos vamos reencontrar no dia da manhã. O ser espiritual que somos, podemos nos reencontrar. E depois, quando Maria João de Deus começa a ter mais noção da realidade em que se encontra, ela diz que sempre bastava ter pequenas recordações da sua vida, do seu mundo interior, para que ela se refletisse no seu corpo espiritual, mesmo as dores de antes de desencarnar. E ela nos diz que o pensamento na vida do além é tudo. É tudo. E o pensamento, e nós vemos, os espíritos nos dizem em muitas situações, seja estudando a mediunidade, seja fazendo o passe, seja fazendo a oração, seja tendo pensamento positivo, que é o pensamento que controla, por assim dizer, a nossa vida, o nosso estado de espírito. E ela diz que os pensamentos, o guia lhe explica que os pensamentos concentrados em Deus, em seu poder, organizam as faculdades espirituais quando nós desencarnamos. Ou seja, permitindo maior potência de raciocínio e de pensamento. Foi o que aconteceu a ela com o seu anjo guardião. E então ela nos diz que tudo lá, o pensamento, tudo se subordina aos ditames da vontade. Nós no Espiritismo também falamos muito na questão da vontade, que é o motor que empurra. Nós temos que ter a vontade de fazer algo. Quando nós oramos por alguém, temos que ter vontade de orar a essa pessoa para fazer essa transferência eletromagnética do pensamento, mas que é movida por essa vontade. E ela nos diz também que o conhecimento, como os espíritas têm
sobre o espírito e as suas possibilidades, facilita a concentração do poder mental num objetivo definido e auxilia os recém-desencarnados. Portanto, isto marcou-me que eu tenho que ter maior concentração nesta situação. Ela nos fala que o lado de lá, os edifícios que lá se encontram, são parecidos aos lá de cá, que são apartamentos, que há reuniões para orar, que orientam os pensamentos de maneira a ser mais focalizado. E há uma coisa que acontece várias vezes ao longo do livro, em que Maria João de Deus nos diz que quando fazem oração em conjunto, como nós fazemos num centro, como alguém une-se em sintonia, é como se ela diz que eram pétalas de flores, de rosas, que caíam do céu, como se fosse um agradecimento do alto, e que quando caiu na cabeça das pessoas, se desfaziam e a pessoa sentia-se rejuvenescida. Não acontece uma, mas várias vezes, com referência a essas flores. E ela nos diz que o objetivo é uma educação que ela estava a fazer na parte espiritual, é uma educação intelectual e aprimoramento, por assim dizer, possibilidades sensitivas quando ela estava lá. Ela nos diz que também nem tudo é assim. E há as almas sofredoras que chegam ao lado de lá, nas regiões que mais se avizinham à Terra, ou seja, mais próximas da crosta terrestre. Nem todos os lugares são estâncias de repouso, como ela diz, aprendizagem ou de bem-estar. E então há aí regiões obscuras, cheias de amargor, formadas de consciências que povoam, por assim dizer, essas zonas, que é o que nós chamamos o umbral, que são zonas mais pesadas, de sintonias ainda bastante físicas e, por assim dizer, materiais. E é devido a essas impressões enraizadas no corpo físico que se devem a esses agrupamentos, ou seja, os vícios, as nossas imperfeições, quando sintonizados, criamos agrupamentos no mundo espiritual e depois há as leis naturais que Maria João de Deus que vão regular os nossos problemas de compensação, que podem prender um espírito mais ou menos tempo a essas agregações. São regiões que se avizinham da Terra, como eu referi, e que os sentimentos predominantes lá são mais fúteis, são de ideias fixas no egoísmo, na avareza, nos gozos carnais, tudo isso que a gente temos exemplos na literatura espírita, seja o nosso lar, seja nas memórias de um suicida, seja em vários livros, em especial de André Luiz, que ele viaja por todos estes subagrupamentos que se passam no mundo espiritual. Depois, ela nos diz também que lá, na esfera que ela se encontra, já fazem estudos sobre regressões, por assim dizer, para compreenderem a universalidade e a imortalidade do espírito. Elas fazem estudos em que são auxiliados por espíritos benevolentes que lá se encontram para fazerem recordações adormecidas em si próprio, em que há muitos espíritos, ela dá exemplos que há espíritos que não acreditam nisso e chegam a ter essas discussões em estudos lá, e depois são colocados, por assim dizer, porque não acreditam em reencarnação ou em vidas passadas, e então eles dizem que a pouco e pouco esses espíritos são levados a entrar em conexão com a sua espiritualidade, em abrangerem a sua frequência espiritual, para poderem ser, para esses espíritos mais evoluídos, poderem fazer com que a gente faça uma regressão para ver o porquê do sofrimento que tivemos, para vermos os compromissos a resgatar, as dívidas penosas ou as lutas necessárias que temos que empreender para nos melhorarmos nessa situação. Depois ela começa há uma reunião em que está um espírito materializado, mais uma vez, na esfera em que ela se encontra, e em que ela nos vai dizer, esse espírito vira-se para o conjunto daqueles que ali estavam e dizem: vocês já repousastem todos, reconstruindo o vosso organismo espiritual. Agora faz preciso que vos reergueis para tarefas dignificadoras. Ou seja, depois dela se ter restabelecido e estar em condições, ela agora tem que trabalhar para tarefas dignificadoras. E então, ela conta que é muito bonito, há um relâmpago. Quando ele diz essas palavras, há um relâmpago indescritível e que
recebem uma vibração imensa de amor e que esse espírito evoluído, materializado, diz: sigamos Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E todos aqueles espíritos que ali estavam para fazerem o trabalho que ela depois vai explicar o que é, são cheios daquele amor, de vitalidade e um sentimento que, quando esse relâmpago acontece, todos ficam de joelhos a chorar com um sentimento de amor. Tal foi aquele amor que foi a partida, por assim dizer. Eu pus assim o início do trabalho para resumo. Ela fala-nos depois então de que existem várias esferas no planeta Terra. A Terra é o centro, por assim dizer, de um grande número de esferas espirituais que a rodeiam. E ela não define os números. Há vários estudos sobre isso, como a literatura do Mário Frigeri, das 7 esferas da Terra, mas ela fala em que é a primeira esfera, que é o que ela refere, que é esta esfera que é como se fosse um umbral, mais junto à Terra, e depois há uma segunda esfera que é onde ela conseguiu chegar já, que é isso que ela diz, em que lá é tudo mais calmo, as pessoas são todas moralmente superiores, lá eles respeitam muito a hierarquia, há um respeito de hierarquia, as cidades espirituais lá têm casas, pássaros, animais, reuniões, tudo, e quanto mais é evoluído o ser, mais evoluída é a sua habitação nessas esferas espirituais. E então ela vai trabalhar numa coisa, numa tarefa, por assim dizer, com um grupo de espíritos, que é examinar as preces dos encarnados. Em que ela diz que elas anotam as preces de toda a gente, em que notam os méritos e os deméritos de cada pessoa quando faz uma prece, a elevação e a inferioridade da prece, e até as preces das crianças são analisadas e estudadas por este grupo de espíritos. Ela informa-nos também que isso existe em várias literatura. Eu lembro-me, por exemplo, do livro Voltei, do irmão Jacob, em que ele, quando desencarna também, vivencia um pouco o mesmo que Maria João de Deus, nos descreve o seu velório, e depois é Bezerra de Menezes que vai buscar para levar para o mundo espiritual, por assim dizer, para outra esfera. E então ela nos diz que ela trabalha também no auxiliar de muitos espíritos que estão a passar, por assim dizer, por essa esfera para a segunda esfera. E então há uma escada, ele fala numa escada de luz ligando essas duas esferas. E então, na altura do desencarne do irmão Jacob em Voltei, isso acontece também. E Bezerra de Menezes auxilia a que esses espíritos que ainda não estão harmonizados com a via espiritual foquem, por assim dizer, os seus pensamentos no bem e auxilia para fazer essa travessia que é muito difícil, segundo diz, em que nessa travessia há muitos espíritos sofredores e desesperados que tentam induzir a que os outros lhe sejam iguais. Muitas almas, também lá na segunda esfera, diz que há muitas almas evoluídas que podiam ascender às esferas superiores, e eu lembro-me sempre de um exemplo, por exemplo, do Senhor Godinho, que dizia que havia muitos espíritos ainda no planeta Terra que eram que eram exilados de Capela e que não tinham ainda voltado a Capela, não porque não o merecessem, mas porque tinham criado laços afetivos com espíritos que ainda se encontram cá. E então ela diz aqui, efetivamente, que há muitas almas que já podiam ter ascendido mais alto, mas ainda ali se encontram na segunda esfera, ou à espera de um noivo, de um pai, de um irmão, de uma mãe. E pronto, e aqui, nestas situações, eu agora gostaria de entrar numa coisa que Maria João de Deus nos diz, que é nos outros orbes. Ela fala-nos um pouco, e ela diz que a existência segue o seu curso, de acordo com as suas modalidades e especificidades, submetendo-se o eu é cada espírito, cada ser espiritual, a essas forças diversificadas, como na Terra nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. Ou seja, ela dá-nos aqui uma introdução, que é: os outros planetas também são habitados por outras humanidades, todos eles, conforme o Espiritismo nos informa, todos os planetas são habitados. E aqui, quando ele nos fala que é
eu às vezes faço um exercício para porque é que os nossos cientistas não descobriram ainda nos outros planetas algum ser humano, algum ser espiritual. E quando faço essa questão, eu imagino, aqui na Terra nós respiramos e somos assim, com esta parecença, por assim dizer, física, e nós continuamos assim, e não conseguimos imaginar outros seres diferentes. Se os outros planetas têm condições atmosféricas e materiais de forma diferente, um ser para lá viver também tem que estar adaptado. O nosso corpo, quando nós vimos aqui para viver num mundo material como o planeta Terra, precisa ter estas condições. Mas o exercício que faço era, para nós é difícil imaginar um ser humano com guerras como um peixe. Se nós tivéssemos que viver eventualmente debaixo d'água, o nosso sistema respiratório teria que ser substituído eventualmente pelo sistema respiratório pulmonar por um sistema respiratório como fosse os peixes. E se dissemos que alguém vive num planeta cheio de água e que a humanidade existe lá debaixo d'água, tem que ter uma condição física diferente. E então eu uso sempre essa analogia na minha cabeça, que se eu vivesse num planeta cheio de água, com um corpo parecido, material com este, teria que necessariamente ter outras condições de órgãos. E o estudo de qualidade nos informa isso. Mas uma das outras características que se passam com Maria João de Deus e com os seus eles têm instrutores, a quem eles chamam guias, espíritos mais evoluídos. E ela nos diz, eu vou ler aqui um parágrafo que ela nos diz: na atualidade, à míngua de elementos mais positivos de ordem material, nós vos falamos como se fôssemos vítimas de nossos surtos imaginativos. Mas dia virá em que os homens hão de verificar, com as positividades requeridas, a verdade das nossas afirmativas. E o que é que ela quer dizer? Ela vai fazer uma viagem espiritual até ao planeta Marte. E ela conta-nos isso. Ela, com um guia espiritual, vai viajar até Marte, é um planeta que é nosso vizinho, é o planeta aqui mais próximo. Existe Vênus, que é o planeta Marte, e depois temos o Vênus um pouco mais afastado ainda. E então ela vai até Marte. Marte tem condições diferentes que a nossa ciência já reconhece. O dia é mais ou menos 24 horas como nós. O ano é que tem mais ou menos o dobro, tem o dobro dos dias. Portanto, se a gente imaginar que tem as mesmas 4 estações que nós, em vez de 3 meses, cada estação tem 6 meses. Ou seja, há uma mudança de estação muito mais tenue, diferente da nossa, que é o que nos faz envelhecer bastante mais o nosso corpo físico, as variações. E eu agora aqui, ela diz que bastava fixar a mente em semelhante desejo de viajar para que se viesse envolvida em atmosfera diferente. Chegam a falar mesmo em frações de segundos para viajar do plano espiritual terráqueo para, neste caso, para Marte. Diz que bastou um pensamento forte da nossa vontade, concentrada nesse objetivo, e durante poucos segundos estava em Marte. Ela nos descreve que a atmosfera é parecida com a Terra, mas lá é muito mais leve. A ciência nos diz isso também, que existia uma cidade formada por edificações semelhantes à Terra. Não pode ser igual, porque será de forma diferente. A vegetação, ela fala sempre na vegetação, porque estaria possivelmente muito flores e vegetação, que era ligeiramente avermelhada. Os homens que eram semelhantes também ao ser humano, como nós, mas com algumas diferenças apreciáveis. Ela descreve que, além dos braços, que eram diferentes, tinham como se fossem umas protuberâncias, como se fossem umas asas, que permitiam a estes marcianos, se eu puder dizer assim, faculdades volitivas, ou seja, tinham uma vida mais aérea. Ela depois descreve várias coisas que existem nesse planeta, por isso é que ela diz que como se fosse vítimas dos nossos surtos imaginativos, da imaginação, e a nós é-nos difícil imaginar isto quando os cientistas andam lá a tentar explorar o planeta Marte e não veem nem seres, nem edifícios, nem máquinas, nem nada, né? E ele nos diz que eles já descobriram lá, essa humanidade, que evoluiu muito mais rapidamente do que a Terra e que nunca precisou destruir para viver. Ou seja, nunca houve uma guerra. E isso tem consequências, que não têm provas expiatórias, por assim dizer, de sociedades ou de grupos de pessoas.
E então ele diz que conhecem os enigmas das eletricidades, as questões astronómicas mais adiantadas, que têm aparelhos mais evoluídos, que a sociedade é construída de tal forma que impossibilita guerras e flagelos. Aqui o nosso ser espiritual da manhã precisávamos, se calhar, conhecer as condições com que eles conseguem fazer tudo isso. Dizem que vivem numa vibração de paz e harmonia, numa profunda espiritualidade, com amor fraterno e respeito ao Criador, coisa que nós ainda não conseguimos. E ela nos diz também, aqui também para chegarmos um pouco ao fim, que há uma mensagem também de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier, que é nas novas mensagens, em que nos é falado também por Humberto de Campos, em que nos é falado também na questão na questão de uma mensagem, de uma viagem que Humberto de Campos fez a Marte também. É nas novas mensagens do livro de Chico Xavier, em que descreve muitas coisas de que Maria João de Deus aqui nos descreve bastante. É a mesma coisa que um espírito ou uma entidade de um outro planeta qualquer viesse e aterrava aqui na Europa, na Suíça, e outra entidade vinha e aterrava, por assim dizer, na China. Nitidamente ia ter condições culturais diferentes, mas na base, se a gente comparar os dois textos, eu fiz isso, tem muita coisa que faz exatamente igual a descrição de Humberto Campos como Maria João de Deus, e Humberto Campos escreveu, Chico Xavier psicografou 4 anos depois de Maria João de Deus desta mensagem. E depois, para terminarmos só, Maria João de Deus falou de umas viagens que fez fora do nosso sistema solar, a uns mundos mais evoluídos, com seres mais evoluídos, e falou-nos também de uma viagem que fez a Saturno, em que lá os dias só têm 10 horas e as estações dos anos, um verão que dura 7 anos. Portanto, tem cerca de 28 anos a fazer uma volta à volta do Sol. E então, ela, da mesma forma, nos diz que viaja igualmente da mesma forma, que basta fixar a mente nem semelhante desejo para que se colocassem numa atmosfera diferente. Descreve como é que se é visto o Sol lá, como é que é a sua vegetação, e que nada tinham em comum aqueles seres com os tipos de humanidade terrena. Dizem que existe o colégio, a família, e que têm, chegando a uma certa idade, os saturninos ouvem espíritos, que têm uma mediunidade muito poderosa e generalizada. E então eles nos dizem que a justiça e a verdade são uma realidade da ciência e está reunida na fé mais uma vez. Tudo isto para resumir que é a doutrina espírita e estas informações que Maria João de Deus nos dá e que a gente possa assimilar, servem como consolação, que é o que o Espiritismo nos dá também. Consolação àqueles que sofrem, que permite uma maior amplitude das esperanças dos que compreendem. Se a gente compreender isto, numa dificuldade podemos ter esperança em algo melhor que nos é relatado pela espiritualidade, a fim de que aguardemos confiantes na bondade do Pai. A vida não se circunscreve só ao nosso planeta, é universal. Há mundos de todas as espécies, diversificadas na sua natureza, mas existem também mundos de dor, mundos de ventura, mundos de aprendizado, mundos de luta, mundos de regeneração. Existe uma imensidade de mundos e nós não estamos circunscritos aqui ao nosso planeta. E nesse sentido, cada mundo comporta a humanidade, irmã em todas as outras, que vibram na imensidade do universo. E é esta a mensagem que eu gostaria de transmitir, é esta a mensagem que eu consegui absorver para vermos que este nosso ser espiritual da manhã temos muito a progredir, mas temos muito a aprender, e é enquanto aqui estamos que nos podemos melhorar a pouco e pouco, e tendo noção de que a vida é imensa e que é muito mais larga do que a gente comporta aqui. E a doutrina espírita traz-nos isso, e esta literatura espírita permite-nos olhar a vida atual de uma forma diferente.
gratidão que transmitia este resumo, por assim dizer, na esperança deste ser espiritual da amanhã, que nós somos hoje, e que possamos melhorar todos estes processos, seja no passamento, seja quando chegarmos ao lado de lá, de vermos aqueles que já partiram, de podermos melhorar e crescer como ser espiritual lá, para daqui a amanhã virmos para este mundo regenerado da nossa terra um pouco melhores e por uma moralidade que já existe noutros planetas e ainda, por um momento, não aqui. Obrigado a todos vós.